Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no último dia 8 de dezembro, nós tivemos a feliz notícia do Papa Francisco haver proclamado um ano dedicado a São José. De modo que de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, a igreja toda vai refletir aspectos da vida de São José, celebrando o seu patrocínio sobre toda a igreja. E curiosamente estamos aqui no tempo do Advento. E o tempo do Advento é um tempo em que a igreja nos permite mergulhar em grandes personagens da história da salvação. E São José é um deles. Na liturgia desse dia 18 de dezembro, quando já estamos nos aproximando do nascimento do Salvador, a palavra de Deus nos mostra quem é esse homem São José e o que podemos aprender dele em nossas vidas, em nossas histórias. São José estava prometido em casamento à Virgem Maria. Não sabemos muito da sua vida antes de Maria ou antes de Jesus, mas a palavra de Deus nos diz uma característica que para nós é fundamental. José era justo, homem justo, e por ser justo não queria denunciar Maria ao saber que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, mas fora do casamento que lhe era prometido. Precisamos aprender a justiça de São José. Ser justo na linguagem bíblica é, de fato, compreender aquilo que Deus tem para si em sua vida. A justiça de Deus não é outra coisa senão aquilo que é ideal para mim, aquilo que é ideal para você, aquilo que é ideal para nós. São José, ser justo, significa acolher o ideal de Deus para a vida dele. Por isso, quando o anjo chega diante do sonho de São José e fala para ele: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, São José logo vai acolhê-la, porque essa é a justiça de Deus. E como precisamos hoje de homens e mulheres que sejam justos como São José. Pessoas que entendem que fazem parte de um projeto de salvação. Do mesmo modo que o sim de Maria foi fundamental, o sim de São José, que hoje nós ouvimos, também o foi, o nosso sim cotidiano também é importante. Nós fazemos parte de um projeto de salvação pessoal e, ao mesmo tempo, universal. Deus usa de mim, usa de você, usa de todos nós para que a sua vontade aconteça. Imagina se São José ficasse só dormindo, o anjo viesse lhe falar e ele desse as costas, não ligasse para aquilo que o anjo lhe havia dito. Infelizmente, quantas são as pessoas que vivem assim? Vivem num sono profundo, ou ainda,
constantemente dizem não ao projeto de Deus para as suas vidas. E aí não são felizes, não se realizam plenamente. Vivem de porta em porta buscando soluções nisso ou naquilo, mas nunca conseguem se realizar plenamente. Quando Deus nos chama, quando Deus tem um projeto para nós, não adianta a gente fugir. Porque quando Deus acredita, a nossa felicidade está ali, naquilo que é projeto e sonho de Deus. A felicidade de São José se concretiza justamente no ser pai adotivo de Jesus, no ser esposo da Virgem Maria e, como tal, cuidar da Sagrada Família. E os projetos de Deus para nossas vidas são assim. Deus sonha conosco, Deus espera algo de nós, mas ao mesmo tempo Ele respeita a nossa liberdade. São José tinha sim a liberdade, o direito de dizer não a esse projeto, mas sendo um homem justo, ele com certeza fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Cabe a nós, nessa liturgia, também nos reconhecer necessitados de perguntar a Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vivemos uma época em que as pessoas decidem suas vidas, decidem suas histórias por si mesmas e não perguntam a Deus qual é a sua vontade, qual é o seu sonho para a vida. Por isso se frustram, por isso não vão para frente, por isso as coisas não acontecem. Portanto, hoje, olhando para São José, que nós possamos nos abrir à vontade de Deus para a nossa vida, nas escolhas que fazemos, na vocação que Deus tem para cada um de nós, na vida profissional e pessoal, enfim, Deus tem um projeto de salvação para cada um de nós. Aprendamos de São José. E para concluir, uma coisa muito interessante, certamente São José ficou surpreso naquele sonho bendito, junto com o anjo lhe dizer que, de fato, ele daria o nome para aquele menino que nasceria de Jesus. Jesus é o esperado das nações. Jesus era aquele que deveria vir para salvar o povo, era o Messias tão esperado. E o nome de Jesus significa justamente Deus salva. Ele já vem ao mundo como Salvador. E a palavra vai dizer, isso se aconteceu para cumprir a profecia que dizia: a Virgem conceberá, dará à luz um menino, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Olha que grandeza que estamos para celebrar. Um Deus que está conosco e que vem para nos salvar mais uma vez. Abramos nossos corações às surpresas de Deus, porque do mesmo modo que São José se surpreendeu com esse chamado, surpreendeu-se por uma coisa tão boa, que era ser o pai adotivo daquele que viria para nos salvar, para nos redimir. Que Deus nos ajude. E que, olhando hoje para a figura de São José, nós possamos, imitando-o, ser mais justos, saber dizer sim a Deus para o nosso projeto pessoal de salvação e, sobretudo, que nós estejamos disponíveis às surpresas que Deus tem a nos trazer no cotidiano das nossas vidas. Que Deus nos ajude, a Virgem Maria interceda por nós e São José seja para nós hoje modelo e intercessor. Amém.